Eu sempre bato nessa tecla, né, que na prática nem tudo é igual à teoria, porque o que que a gente tem na prática? Eu achei essa figurinha, achei interessante. A evolução da medicina, você vê o símbolo da medicina e as cobrinhas aqui vão se entortando e acaba virando um cifrão, né? Então, tudo é dinheiro, no final das contas. Por quê? Porque a gente vive, vocês vão trabalhar dentro de um setor que é o setor saúde, que é o setor que é um dos setores mais lucrativos, né, da sociedade. A gente sabe que tem a indústria alimentícia, tem a indústria de guerra, tem a indústria farmacêutica, e dentro da indústria farmacêutica gira muito dinheiro. Então, o que as indústrias mais têm é interesse financeiro por detrás dos medicamentos que eles patrocinam, que eles financiam, né, e que eles disponibilizam no mercado. E aí, para que você esteja respaldado dentro, assim, mais do aspecto legal agora falando, porque você é responsável, né? Você como médico vai ser responsável pela prescrição do paciente, né? Do medicamento para o paciente que você fizer. Então tem que estar bem respaldado em relação a isso, né? E a gente não se deixar levar pela, é, pela conduta, muitas vezes, da indústria dentro dos próprios consensos, dentro das próprias diretrizes, que colocam, às vezes colocam uma vantagem para um medicamento A no lugar do medicamento B, porque querem que o medicamento A seja realmente mais prescrito. Tá? Então, essa visão mais crítica é que a gente vai praticar um pouquinho quando for ler artigos científicos na semana que vem, né? Mas a medicina baseada em evidências na prática, ela é muito influenciada pelo aspecto financeiro. Mas então, o que que acontece na prática? Se eu acabei de falar que a medicina baseada em evidências, a prática da MBE, ela é influenciada pela questão financeira das indústrias. Na prática, vocês vão perceber, se é que já não estão percebendo, que existem tipos diferentes de prescritores. Prescritor aqui, levando em conta o médico e o odontólogo, vocês têm mais contato com os profissionais médicos, né? Tanto os professores de vocês quanto os preceptores, aqui sem fazer crítica nem julgamento a ninguém, gente, não é essa a questão. A questão é que vocês desenvolvam um olhar crítico da prática profissional que vocês vão se inserir daqui a pouquinho, né? Já estão se inserindo, na verdade, ainda como estudantes, mas daqui a pouquinho já vão estar como profissionais. Então, existem diferentes perfis na hora de prescrever um medicamento. Então, às vezes, o médico ele tem uma tendência de ir mais para a linha tradicional, então é aquele médico mais tradicional, ou é aquele médico que ele tem uma tendência a ir para uma linha mais inovadora. Vamos entender um pouquinho melhor qual é essa diferença. Mas antes de eu passar o slide, eu quero só deixar claro que, no final das contas, às vezes a gente tem que ser um pouco tradicional, às vezes a gente pode ser um pouco inovador, mas geralmente o ideal é que a gente trabalhe no meio termo, tá? A gente não caia nem sempre só para a linha tradicional, nem só para a linha inovadora, porque aí a gente acaba vendo que nem o tradicional nem o inovador consegue ter uma visão crítica, tá? Que é isso que eu estou buscando que vocês desenvolvam, né, no decorrer do curso. Então, o que que é aquele médico que é o tradicional? Então, eu até chamei assim, a medicina baseada no uso tradicional. É aquele médico ou aquele prescritor que justifica assim, há mais de 30 anos ou há mais de 10 anos eu prescrevo esse mesmo medicamento, ele sempre funcionou, ele sempre deu certo para meus pacientes, eu vou continuar prescrevendo esse. Sem não criticando, né, não de uma forma crítica, mas existem aqueles médicos que eles também não se interessam por se atualizar em relação às novas terapias ou aos novos medicamentos, que a gente sabe que tem muita coisa nova que realmente supera os benefícios e a segurança em relação ao arsenal mais antigo, né? Arsenal terapêutico mais antigo. Então, nem tudo que é novo é ruim, né? Pelo contrário, muita coisa que é nova vem aí para realmente trazer uma inovação terapêutica. Mas existe aquele profissional que não quer saber, que prescreve sempre a mesma coisa e acaba que ele não se atualiza, né? Ele não abre um artigo para ler, ele não se interessa em estar se atualizando porque sempre deu certo assim, do jeito que ele faz e vai continuar fazendo. Não tem errado nem certo, né? A questão não é dizer o que está errado, o que está certo,
é vocês pensarem em cima desses perfis, identificar isso na prática, poder perceber se existe mesmo isso, tá? E fazer com que o perfil de vocês seja um perfil que deixe vocês satisfeitos, né, em relação a isso também, porque vocês também vão estar traçando essa fase de internato, é uma fase que vocês também vão estar desenvolvendo o perfil que vocês vão usar para tomar as decisões clínicas, né, tanto em relação a diagnóstico quanto em relação à terapêutica. E existe também aquele profissional que eu digo que faz a medicina baseada no uso inovador, que para esse profissional tudo que é antigo é ultrapassado e ele só prescreve o que tem de mais moderno na área, ou seja, o último lançamento da indústria. Esse cara geralmente é o amiguinho dos representantes da indústria, né, que geralmente passam nos consultórios, inclusive na área do SUS também, né, hospitais, atenção básica, não só consultórios particulares, mas o representante da indústria, ele acaba tendo uma capilaridade por todos os setores, né, público e privado, tá? Então, isso aqui, a gente ter um perfil assim não é também ideal, por quê? Porque a gente vai, geralmente não vai ter a visão crítica, né? A gente não vai olhar e pensar de uma forma crítica, tá, mas será que esse medicamento aqui que saiu esse ano, 2023, foi registrado na Anvisa agora 2023, será que ele qual foi o ensaio clínico ou quais são os ensaios clínicos que respaldaram esse registro? São aqueles lá da fase 3, né? A gente falou disso na semana passada. Então, quando está na fase 3 de ensaio clínico, é quando a indústria, aprovando o medicamento na fase 3, consegue registrar o produto. Geralmente, é só o ensaio clínico da indústria que existe no momento. Então, não existem outros ensaios clínicos. Muitas vezes a indústria vai estar lá comparando o medicamento com um placebo, né? E não com uma terapia vigente, já existente, já utilizada na prática. Tá? Então tem tudo isso. Então, até que ponto a gente primar e prescrever sempre o que é mais novo, o que é inovador, vai trazer segurança para o paciente e vai trazer benefício também, né? A pergunta não recai só na segurança, mas também recai no benefício. Até que ponto ele traz mais vantagens do que o medicamento que já existe no mercado? Fora a questão do acesso e do custo, que geralmente o que é novo é mais caro, né? Então, tem todas essas questões aí que a gente tem que pensar quando a gente vai prescrever, né? Vocês que estão se formando, vão se formar daqui a pouco, vocês têm que percebam isso na prática, como acontece, e verifiquem, na hora que você tiver, por exemplo, com o teu preceptor, com o teu professor, e fizer uma pergunta em relação à terapêutica, acredito até que já tenha acontecido isso, professor, por que você prescreveu esse medicamento e não o outro? Perceba a justificativa que o professor vai te dar, ou o preceptor, né? Ou o médico que você estiver acompanhando. Porque muitas vezes não é uma justificativa baseada na melhor evidência disponível. Muitas vezes é porque, esse medicamento é o mais novo, ele é o melhor, né? Ou então eu já prescrevo sempre, sempre deu certo. Então aí está o perfil que eu estou falando aqui, ou é o tradicional ou é o inovador. Claro que esses dois perfis, eles são pontos bem distantes, né? Então são dois extremos, digamos assim. Mas o ideal é a gente sempre poder. Muitas vezes você vai ser tradicional para determinada doença, né? Uma determinada conduta. Muitas vezes você pode ser inovador e muitas vezes você vai andar no meio termo, né? Vai avaliar o risco-benefício, não sendo às vezes nem muito tradicional, nem muito inovador, que é o ideal, né? É a gente poder tomar as decisões da melhor maneira, assim com uma conduta mais acertada.